bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou falar sobre Workaway. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando da nossa experiência, com Workaway. Quem não assistiu eu vou deixar linkado aqui nos cards. E aí eu tive várias pessoas que me mandaram mensagem no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, vá lá me seguir no Instagram. E perguntando, em relação ao Workaway, fazendo várias perguntas sobre como funciona, quanto custa, o que precisa para entrar no país, que você pretende ir, o que falar na imigração. E aí, então, eu resolvi fazer um vídeo explicando tudo isso, falando tudo que eu sei sobre o Workaway, ensinando como usar o site. Então eu vou mostrar para vocês ali como se cadastrar, quem pode se cadastrar, tudo que você precisa saber sobre o Workaway, como funciona. Então fica aí comigo que depois da vinheta eu vou te explicar tudinho. Então, o que é o Workaway, afinal, O Workaway é uma espécie de intercâmbio, digamos assim, voluntariado. Então, você vai para um país ou para o mesmo país que você mora, mas geralmente as pessoas costumam ir para outros países, de uma forma aí muito mais barata, digamos assim, é um intercâmbio barato. Acho que eu definiria dessa forma. Existem alguns sites de Workaway, mas eu gosto, o que eu fiz, o que eu acho que é mais confiável, eu acredito que seja a maior plataforma que existe hoje, é o workaway.info, que é depois o que eu vou ensinar a vocês aqui no site, como funciona tudinho. E eles dizem no site que eles estão presentes, que eles têm hosts, que é anfitriões, vamos falar de anfitriões, que acho que todo mundo entende, em mais de 170 países, e eles têm mais de 50 mil opções de anfitriões para você ir, Então acho que por isso esse é o maior site e é confiável por experiência própria. Eu participei dele, fiz o pagamento. Tem gente que tem um pouquinho de medo aí de pagar, mas eu fiz, participei e deu tudo certo. E aí, como funciona, o Workaway? Você consegue entrar no site sem pagar, você consegue localizar anfitriões, mas você só vai conseguir entrar em contato com os anfitriões fazendo o pagamento. Você pode se cadastrar de duas maneiras, ou individual ou como dupla. E aí, os valores, óbvio, são um pouquinho diferentes. Eu tenho aqui anotado, então eu vou passar para vocês. Para quem tem aí o euro como moeda, vai pagar o individual, 39 euros para o ano todo. Então você vai pagar 39 euros e você tem acesso aí à plataforma paga, durante um ano. E o individual é 49 euros também para o ano. No Brasil, você vai pagar em dólar. Então o valor ali que vai aparecer para você vai ser em dólar e você vai pagar de acordo com a cotação do dólar do dia, E aí o individual fica 44 dólares e o em dupla fica 56 dólares. Esses são os valores hoje, Estamos aí no finalzinho de abril de 2021, então eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que os valores tenham mudado um pouquinho, mas hoje os valores são esses. E aí então você se cadastra, efetua o pagamento. Quem pode se cadastrar são maiores de 18 anos. E aí me perguntaram, eu sou de menor, eu não posso participar. Pelo que eu vi no site, que eu pesquisei, apenas acompanhado dos pais, foi o que eu vi. Aí eu fiquei um pouquinho na dúvida se é apenas dos pais ou se é de uma pessoa maior, que seja responsável. Então, essa parte eu vou ficar devendo, porque ali no site ele fala os pais, então eu acredito que tenha que ser os pais mesmo. E aí, nesse caso, a pessoa de menor não paga. Então, por exemplo, se você, de menor, quer fazer ou se você pai, mãe aí, quer levar o filho, de menor, como é que funciona em relação ao pagamento? Se for um dos pais com o filho, vai fazer o cadastro individual. Já se for os dois pais, os dois genitores, com o filho vai ter que fazer o cadastro de dupla. E aí o filho de menor não paga. E aí uma outra dúvida, que me perguntaram lá no Instagram, eu lembro que um menino me perguntou, eles queriam fazer o Workaway em 4, 4 amigos. E, eu acho que eu não comentei, essa dupla não precisa necessariamente ser casal, tá? Podem ser uma dupla de amigos, qualquer coisa, não é necessariamente um casal. E aí ele queria fazer, em 4, eles eram em 4 e ele me perguntou como fazer, se tinha um cadastro que tu pagava. Nesse caso, quando o grupo é mais de 2 pessoas, cada um tem que ter aí o seu cadastro e aí na hora de selecionar lá os anfitriões,
vocês têm a opção de juntar, né, os cadastros para informar os anfitriões que vocês estarão viajando juntos. Então sim, né, é possível viajar em mais de 2 pessoas, basta que depois vocês conectem as contas lá para procurar os anfitriões. E como eu comentei, né, dos de menor, vale ressaltar aqui que não são todos os anfitriões que aceitam de menor, tá? Então tem que selecionar ali, tem que procurar anfitriões que aceitam famílias com crianças, né, ou com menores de 18 anos. Tá, e aí partindo, né, pra parte de vou fazer um workaway, resolvi que eu vou fazer, me cadastrei e tudo mais, encontrei um anfitrião em outro país. Como funciona agora essa parte de burocracia, que documento precisa? Bom, como eu falei, o workaway é um trabalho voluntário, então muito provavelmente você não vai ter contrato de trabalho, você não vai ter nada disso e por isso você também não vai poder fazer um visto de trabalho. Então, a não ser aí, né, que você encontre um anfitrião que queira realmente te contratar e fazer contrato, mas eu acredito que é muito difícil, porque os anfitriões já se cadastram no site Workaway justamente pela questão da burocracia, né, de não ter que fazer um contrato nem nada, porque é um voluntariado. Você vai lá, vai trabalhar algumas horas por dia, não tem também uma quantidade de horas que o site, né, que a plataforma te pede para trabalhar. Na verdade, tudo vai ser um acordo entre você e o seu anfitrião, mas a plataforma aconselha, né, indica aí 25 horas de trabalho semanais, divididos da melhor forma, né, o que você e o seu anfitrião acordarem. Então, por exemplo, quando nós fizemos o Workaway, nós ficamos 5 meses no Workaway, nós trabalhávamos de segunda a sexta 5 horas por dia. Então aí fechava as 25 horas semanais. Mas tudo é uma questão de negociar entre você e o seu anfitrião. E o que eu sempre aconselho as pessoas que me mandam mensagem, né, perguntando sobre tenha tudo muito bem definido com o seu anfitrião antes de você ir, né, ao encontro dele, antes de você iniciar o seu voluntariado. Deixa tudo muito explicado, que dias da semana você vai trabalhar, que horas da semana você tem, né, que trabalhar, se você vai poder sair, viajar nos seus dias livres, né, tudo que você puder deixar bem resolvidinho, é bom que você deixe, porque eu já sei de histórias, tudo muito lindo, né, o Workaway, assim, você falando, ir fazer um voluntariado na África, sei lá, na Irlanda, aqui na Itália, como nós fizemos, é tudo muito lindo, mas tem pessoas que já se deram muito mal nisso. Então, 2 coisas que eu aconselho sempre que me pedem mensagem, e vou falar aqui pra vocês: tenha tudo muito acordado com o anfitrião que você escolher, né? Tudo muito bem definido. E 2, avalie o seu anfitrião. As pessoas que já fizeram, né, o Workaway, o voluntariado naquele local, costumam deixar mensagens depois, né, que terminam o seu voluntariado. Então, vá lá nas mensagens, veja as avaliações de quem participou do Workaway, veja o que essa pessoa fala desse anfitrião, se fala bem, se fala mal, porque ali você vai saber se o seu anfitrião é bom ou não. E aí, né, me perdi aqui um pouquinho, mas eu não podia deixar de falar isso, mas voltando para a parte de burocracia. Então, como eu falei, a plataforma não vai te dar um visto de trabalho, não vai te dar nada, porque é um voluntariado, não é um trabalho... É um trabalho legal, né? Mas não tem toda essa questão de papelada e tudo mais. Você está indo fazer um voluntariado mesmo. E aí, como funciona em relação ao país que você vai? Você vai ter que ver as normas, né, do país para o qual você está indo, as normas para turistas, porque você vai estar entrando nesse país como turista. Então, você vai ter que ver aí, por exemplo, quem está vindo para a Itália. Na Itália, um brasileiro pode ficar 90 dias como turista. Então, você tem que se adequar a essas regras do país, né? Então, aqui nesse caso, para quem está vindo do Brasil, por exemplo, fazer um workaway na Itália, vai ter que vir com uma passagem de retorno para o Brasil ou de saída da Itália, né, para qualquer outro país, com menos de 90 dias de permanência aqui na Itália. E, além disso, a Itália também pede seguro viagem, dinheiro suficiente pelo tempo que você pretende ficar no país. Então, tudo isso você vai ter que ver as observações do país para o qual você está indo. Se você está indo para os Estados Unidos, você tem que ter um visto de turista para entrar nos Estados Unidos. E aí você vai ter que ter a passagem de saída do país, seguro viagem, tudo que o país te pede. Então, sempre olhe as regras, né, como turista daquele país. E o que falar na imigração, né? Deu tudo certo, paguei a plataforma, encontrei um anfitrião perfeito para mim,
Estou indo viajar, né? Uma outra pergunta que me fizeram também em relação aos custos de viagem. É tudo por sua conta. A plataforma Workaway, né? O programa esse de voluntariado Workaway é simplesmente isso. Você trabalha as horas por dia, né? Que o anfitrião vai te pedir em troca de alimentação e residência. Então é a única coisa, a única troca que vocês vão fazer. Ele não vai pagar passagem, ele não vai pagar seguro viagem, ele não vai pagar nada disso. Talvez aí o máximo que ele vai fazer é ir te buscar no aeroporto, alguma coisa assim, mas tudo é uma questão, como eu falei, de combinar com o seu anfitrião. Mas os gastos de viagem vão ser tudo por sua conta. É diferente daquele programa Au Pair, que alguém comentou comigo, né, numa mensagem, que aquele programa as famílias muitas vezes pagam a sua passagem e tudo mais. Esse programa Workaway não é para ser assim, tá? É tudo por sua conta até chegar no destino aí do seu anfitrião. E aí o que falar então na imigração, né? Quando você chegar na imigração do país para o qual você está indo. Algumas pessoas me perguntaram... Eu tô falando bastante disso, né? Que pessoas me perguntaram, mas é porque realmente o vídeo que eu fiz lá contando a nossa experiência teve bastante pessoas que assistiram, até fiquei bem contente com isso. E muita gente me mandou mensagem perguntando, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E aí me perguntaram o que falar na imigração. Posso dizer que estou indo fazer um voluntariado? E aí assim, eu vou dar a minha opinião, mas não estou dizendo que é regra, que tem que ser assim e que você vá conseguir entrar nesse país, tá? Então, só para deixar claro que eu tô dando a minha opinião e o que eu entendo sobre isso, assim, o que eu faria. Não tô dizendo que é o que você tem que fazer. Como eu falei anteriormente, né, o Workaway não é algo assim que você vai ter visto de trabalho, que você vai ter o contrato de trabalho, é um voluntariado. Como é que você vai explicar para o oficial na imigração que você está entrando naquele país para trabalhar de graça? Se você fosse um oficial da imigração e alguém chegasse para você, não, eu tô entrando aqui porque eu vou trabalhar de graça, né, para uma família, uma pessoa, enfim. Você como oficial, deixaria essa pessoa entrar nesse país? Então, é isso que você tem que pensar, sabe? Você vai estar entrando como turista e eu, no caso, né, me passaria por uma turista. Então, quando você chegar ali na imigração, você vai dizer, não, eu estou indo fazer turismo no país, vim conhecer, vou ficar na casa, né, de uma família que vai me hospedar gratuitamente e tudo mais. Então, peça para a família, né, eu falo família, ou enfim, um anfitrião que você vai ficar, peça para o seu anfitrião uma carta convite, né, dizendo que ele vai te hospedar na casa dele gratuitamente. Essa carta convite, eu acredito que no mundo inteiro ela funciona. Eu sei que aqui na Itália ela funciona, na Inglaterra ela funciona, porque a gente já foi para lá com uma carta convite, então eu acredito que funcione no mundo todo. Essa carta convite vai dizer para o oficial, né, que você tem um local para ficar, porque muitas vezes na imigração, quando eles começam a fazer muita pergunta, eles querem que você apresente a sua passagem de saída daquele país, o seguro viagem, dinheiro suficiente pelo tempo que você vai ficar. Então, se você pretende ir para um lugar, fazer um workaway por um mês, você não pode entrar lá com 50 euros, 50 dólares. Você tem que ter dinheiro suficiente para ficar naquele país por um mês. Além disso, eles vão querer saber aonde você vai ficar. Então, você vai ter que ter aí um comprovante de hotel, né, pago, ou alguma coisa assim. Então, nesse caso, como você está indo para casa de uma pessoa, ou para um hostel, ou o que for, né, existem aí anfitriões de diversas maneiras, fazendas, hostel, hotéis, casas de família, né, particulares, enfim, peça para eles te darem uma carta convite dizendo que você vai ficar hospedado lá gratuitamente. E aí coloca também, né, nessa carta, pede pro seu anfitrião, ele vai ter que se identificar, né, colocar aí endereço e tudo mais, e peça para ele colocar também o telefone dele, porque caso o oficial ligue, tenha já meio acordado com o seu anfitrião, que se o oficial ligar é para ele dizer que sim, que você vai hospedar essa pessoa de forma gratuita e tudo mais, que ela vai passar um tempo na sua casa aprendendo aí a cultura do seu país, né, e tudo mais, mas para não comentar essa parte de trabalho, porque o que pode passar pro oficial ali da imigração é que você está indo trabalhar de forma ilegal no país dele. Eu acho que se eu fosse um oficial é isso que eu pensaria, né, alguém chegando ali me dizendo que vai trabalhar gratuitamente, para dizer, não existe isso, essa pessoa tá vindo trabalhar de forma ilegal e nunca mais vai embora. Então é isso que você tem que pensar, né, no meu ponto de vista.
Tá, então sem mais delongas, né? Vamos ver agora como funciona o site. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o site conforme eu for mexendo, que daí vocês podem acompanhar. Então eu abri aqui, o site é esse, que tá escrito aqui em cima, ó, workaway.info. Só digita ali, dá um enter, ele já vai abrir. Muito provavelmente ele vai abrir em inglês, mas daí você vem aqui embaixo, né? Quem não fala inglês aí tem dificuldade, vem até o final da página e tem a bandeirinha aqui do Brasil, ó. Aí você clica ali e o site já vai trocar para português. Então, aqui em cima, né, tem o cadastre-se, para quem já quer aí fazer o seu cadastro, mas vamos dar uma olhadinha no site, tá? Vamos ver aqui. Ó, aqui, como eu falei, eles dizem que tem mais de 50 mil oportunidades em 170 países. Aqui tem algumas opções, né, de pessoas que estão conectadas. Ali aparece aqui quem se conectou, né, viajantes que estão conectados, daqui a pouco procurando aí anfitriões. Ó, aqui algumas opções de anfitriões já. Que tipo de intercâmbio você está procurando? Como eu falei, tem várias opções de anfitriões, né? Tem ONGs, tem famílias, tem escolas, fazendas, proteção de animais, projetos sustentáveis. Nossa, tem de tudo, é incrível. Esse programa é realmente muito legal. Aqui alguns comentários, né, de voluntários que fizeram aí um voluntariado. E aqui a plataforma deixa até uns não é artigos, deixa até uns textinhos aqui, né, pra quem tá pensando em fazer aí, se animar um pouquinho, ó. Conselhos para workawayers de primeira viagem, viagens baratas e mitos do workaway, como fazer voluntariado no exterior sem pagar comissões absurdas de agência. Então, como eu falei, é aí o programa de intercâmbio mais barato que tem, eu acredito. Tem um videozinho oficial do Workaway que, se você assiste esse vídeo, dá muita vontade de fazer. É bem legal, eu assisti esse vídeo, me lembro. E aí aqui, ó, interessante essa parte. O seu pagamento lhe dá direito a... Porque muita gente pode estar se perguntando, né? Ah, mas se eu fizer o pagamento aí de... vamos dizer dólares, né? 44 dólares para um cadastro individual. Eu vou poder só mandar mensagem para os anfitriões? Não é só isso, na verdade. Isso principalmente, né? Porque senão você não consegue entrar em contato com os anfitriões aí. E sem a plataforma você também não vai conseguir, por exemplo, assim, encontrei um anfitrião ali, mas vou mandar mensagem fora da plataforma. Muito provavelmente o anfitrião não vai colocar ali o seu endereço, o seu contato, nada disso que qualquer pessoa, né, que não pague a plataforma teria acesso. Então, por isso que você tem que fazer o pagamento. E ele te dá aí outros benefícios, né? Por exemplo, suporte 24 horas para membros. Então, se você tiver algum problema aí com o seu anfitrião, alguma coisa, você tem um suporte, né? Alguém para acionar, para tirar dúvidas e tudo mais. Carta de referência pessoal. Então, depois de você fazer aí o seu voluntariado, você consegue ter uma carta de referência. É uma coisa muito legal para falar aqui. Por exemplo, eu e o Pedro, quando nós fizemos o nosso Workaway, nós ficamos 5 meses fazendo. Para quem não assistiu aquele vídeo, eu vou falar aqui rapidinho, né? Nós viemos para a Itália fazer a cidadania italiana do Pedro e o meu permesso, né, como esposa, para poder ficar morando aqui na Itália. E quando estava chegando aí ao fim, na verdade, já tínhamos feito a cidadania e a gente ficou aí um mês e meio procurando trabalho. A gente não encontrava trabalho de forma alguma, porque o nosso italiano não era tão bom, a gente nunca tinha trabalhado na Itália, éramos recém-chegados, né? E aí o nosso dinheiro começou a acabar, nós nos pegamos com 200 euros apenas na carteira e desesperados, não querendo voltar para o Brasil. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer agora? E aí veio, né, essa ideia de fazer um workaway, uma amiga que nos indicou, e veio a ideia de fazer o workaway, nós achamos o anfitrião perfeito, né, pra gente, e nós ficamos 5 meses nesse anfitrião, que era uma espécie de hotel, digamos assim, e lá nós fizemos diversos tipos de trabalho, desde limpeza, desde contato, né, com os hóspedes, jardinagem, nossa, nós fizemos de tudo, nós ajudávamos a cuidar de toda, né, a estrutura lá. E nós colocamos depois no nosso currículo, né, a gente colocou como um estágio, né, como um voluntariado,
por 5 meses, a gente melhorou nosso italiano, a gente melhorou nosso inglês. Então, graças a isso, depois a gente conseguiu o trabalho muito rápido quando a gente veio para Torino. A gente saiu, né, do Workaway depois de 5 meses, decidimos iniciar uma vida aqui em Torino e em 10 dias nós estávamos empregados graças a esse Workaway. Continuando aqui, né, com outras coisas que o pagamento te dá direito, dicas e conselhos para montar o seu perfil, porque você vai colocar ali, né, vai montar o seu perfil dizendo o que você sabe fazer, deixando um textinho falando um pouco mais sobre você, para que o anfitrião se interesse por você, né? Você também pode encontrar no mapa anfitriões que estão perto de você, então aí para quem está viajando sozinho e quer fazer amizade, né, com outros workawayers, isso é bem bacana. Você pode falar com o assessor pessoal pelo chat também, caso você tenha algum problema, queira tirar alguma dúvida. E basicamente é isso, né? São as opções que a plataforma te dá. Aí aqui em cima, ache o anfitrião. Para quem ainda não é cadastrado, como eu falei, é possível encontrar um anfitrião, tá? Você vai digitar aqui o país para o qual você gostaria de ir. Então vamos colocar aqui Europa. Ó, ele já vai carregar aqui. Olha quantos anfitriões ele diz que tem aqui na Europa, né? Com comentários, tá? Então eu selecionaria esse daqui, porque são comentários de outras pessoas que já fizeram o Workaway, né? Então você vai poder aí avaliar se esse anfitrião é bom ou não. E aí depois você pode filtrar aqui, ó, que tipo de anfitrião eu tô procurando. Ah, eu quero um projeto sustentável, né? Aí aqui, informação de acomodação, número de Workaway aceitam. Eu sou sozinha? Eu sou em dupla? Eu sou em mais de 2, né? Então vamos colocar aqui que eu sou sozinha. Aí coisas que o anfitrião aceita, né? Ah, eu quero levar meu pet, que hospeda famílias, né? Como eu falei, quem aí quer viajar com menores de 18 anos. Detalhes do anfitrião. Ah, eu preciso de internet, então eu preciso de um anfitrião aí que tenha internet. Disponibilidade. Quando eu pretendo viajar, né? Então, eu quero viajar, sei lá, em novembro desse ano, né? Novembro, dezembro. Aí você vai colocar. E olha, ele vai, né, já filtrando aí a quantidade de anfitriões que tem disponível de acordo com o seu filtro, né? Vamos vendo mais aqui o que ele dá, ó. Praticar idiomas, projetos artísticos, avaliação, né? Como é a avaliação do anfitrião que você quer ir. Isso é bem legal. E olha, ele achou 174 anfitriões. Então, como eu falei, mesmo não tendo cadastro, você consegue achar os anfitriões, né? Você consegue ele dar uma olhadinha, consegue ver até pelo mapa, ó, aonde esse anfitrião se localiza. Não vai ter o endereço exato dele, mas vai ter ali um aproximado. E aí você consegue encontrar os anfitriões, mas você não consegue mandar mensagem para os anfitriões. Para você entrar em contato com eles, realmente só fazendo o cadastro, que é aqui em cima. Então, ó, cadastre-se como Workaway, nesse caso, né? Ele vai te dar aqui os valores. No meu caso, ele tá dando em euros, porque eu tô aqui na Itália, né? E aí você vai vir aqui em cadastrar. E aí ele vai te pedir uma série, né, de coisas, seus dados, para você escolher um nome de usuário e senha. Enfim, você vai preencher tudo e vai seguindo passo a passo aqui até que ele vai te pedir o pagamento. Aí você vai ter que pagar aí, colocar um cartão, né, e efetuar o pagamento. E a partir daí, quando ele vai te pedir para criar também um perfil, como eu falei, e a partir daí você já pode entrar em contato com os anfitriões. A minha dica nesse caso, né, uma coisa que eu e o Pedro fizemos, a gente delimitou lá a área que nós queríamos encontrar um anfitrião e colocamos, né, algumas coisas, colocamos que nós éramos um casal e tudo mais. E nesse caso o perfil você vai fazer de casal, então você vai colocar uma fotinho ali, né, do casal, eu digo 2 pessoas, não precisa ser casal, pode ser amigos. Você vai colocar uma fotinho dos dois, o nome dos dois, o que cada um tem aí, né, de qualidades, o que sabe fazer e tudo mais. Você vai fazer um perfil para aquilo que você está se cadastrando, né? E aí, meu conselho é mandar mensagem para vários anfitriões, não só para um, porque
olha só, se você tiver muita sorte, você vai mandar mensagem para um anfitrião que já vai te aceitar e que vai ser um anfitrião perfeito para você. Então, que nem eu e o Pedro, quando fizemos o cadastro, nós mandamos mensagem para quase 30 anfitriões. E desses quase 30, né, não chegou a ser 30, era 20 alguma coisa, mas era quase 30. Desses, 12 nos responderam positivamente, que nos aceitavam. Alguns nos responderam que não, que para aquela data não estavam precisando de voluntários e tudo mais. Alguns nem responderam. Alguns responderam agora, tipo, já faz 2 anos que a gente fez o voluntariado e agora mês retrasado, a gente recebeu mensagem de um, então olha só. Então por isso que eu digo, mandem mensagem para vários, né? E aí desses 12 que nos aceitaram, né, que mandaram mensagem positiva, que nos aceitavam, a gente escolheu um, que foi esse que a gente fez e que para nós foi uma experiência maravilhosa. E aí uma última dúvida, né, que eu vou tirar aqui, que pode ficar aí na cabeça de vocês, eu paguei essa plataforma, né, paguei por 1 ano esse cadastro. Como funciona? Você pode fazer, né, um voluntariado aí quantas vezes você quiser nesse 1 ano. Na verdade, você vai ter 1 ano daqueles benefícios ali que eu falei, né, de poder mandar mensagem para o anfitrião e tudo mais. Mas não significa que você vai poder fazer só um voluntariado. Uma coisa que eu falei pro Pedro esses dias, que talvez se eu fosse um pouco mais nova, se eu soubesse desse programa antes, não digo que não fosse casada, porque dá pra fazer em dupla, né? Mas que se eu não fosse tão apegada assim às minhas coisinhas agora, se a gente não tivesse com uma vida, né, tão boa agora aqui em Torino, eu acho que eu passaria 1 ano inteiro só fazendo voluntariado pelo mundo todo, sabe? Acho que eu ia ficar 1 mês em cada lugar. Então, ó, tô deixando uma dica aí, né, pra quem gosta de viajar, pra quem é desapegado. Uma boa ideia, passar 1 ano, 2 anos aí só fazendo voluntariado e ainda criar um canal no YouTube mostrando, né, as suas experiências. Daria muito certo, viu? Vou deixar essa dica aí pra alguém. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que eu tenha falado, né, tudo que eu precisava falar sobre o que eu sei de Workaway, mas caso eu tenha me esquecido de falar alguma coisinha aqui enquanto eu editar o vídeo, né, que eu me lembrar, eu vou deixar aqui na descrição, então qualquer coisa leiam também a descrição. Vou deixar também o link do site, né, caso alguém não tenha conseguido pegar aí bem certinho. E então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito, e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito e caso o meu conteúdo, né, te agrade. E compartilha também com os seus amigos que estão, né, querendo aí viajar, fazer um intercâmbio de forma barata. Eu acho que talvez esse Workaway funciona também para quem quer aí fazer uma viagenzinha de férias, mas não quer gastar, né? E claro que não vai ser totalmente umas férias, porque você vai ter que trabalhar algumas horas do dia, mas aquelas horas que você não trabalha, você tem aí livre para fazer o que você bem entender. Então pode funcionar também, né? Quem sabe? E aí, era isso de novo. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!